Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Galera, dentro do CTcast. E se você ainda não segue esse canal, essa é a hora de clicar aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar semanalmente nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, lá no Telegram, nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp, é o 11 98987 7715 e o seu áudio com sugestões, dúvidas, proposta de temas pode entrar nos próximos episódios. Neste que é o momento, fala galera! Fala galera! Fala galera, aqui é o Marcelo de Elias, palestrante, professor. É com muita alegria que eu participo hoje aqui com vocês para saudar esse grande amigo, Rafael Takei, uma pessoa que eu aprendi a admirar e venho admirando cada vez mais. Desde quando conheci, percebi que é uma pessoa do bem, uma pessoa íntegra e uma pessoa que leva uma mensagem muito positiva para as pessoas. O Rafael é um grande conhecedor do Ikigai, da vida com propósito e tantas outras coisas que ele tem essa sabedoria oriental e que sempre nos faz pensar, refletir e se transformar numa pessoa melhor. A cada dia eu venho admirando ainda mais esse menino, justamente por esse talento, por essa integridade, por ser uma pessoa do bem. Um abraço a todos vocês do CTcast, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abraço, Rafael! Fala pessoal, aqui é o Eduardo Zugaib, escritor, palestrante, profissional de comunicação e desenvolvimento humano, passando para deixar um abraço especial para o meu amigo Rafael Takei. Rafael, você é um cara sensacional, extremamente competente e justamente por isso merecedor de todo o sucesso que a vida possa lhe reservar. Saiba que eu sou seu fã e que eu estou sempre na torcida para que a sua estrada seja uma estrada sempre repleta de luz. Um grande abraço, meu amigo, e um excelente podcast para vocês. Com o patrocínio da X-Cabos Distribuidora, da Ogen Tecnologias Israelenses Inovadoras, da ParkSeg Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do Fala Galera! E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala galera! Professor Silvano Barbosa e sua assistente, a Eusébia. Fala galera! E o nosso convidado especial desse episódio, o palestrante de propósito, Rafael Takei. Fala galera! Rafael Takei é apaixonado por educação com propósito de vida. Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional, MBA em Gestão de Recursos Humanos, administrador de empresas, foi primeiro colocado no curso de formação de oficiais do Exército, o CPOR de São Paulo, oficial gestor de pessoas no Centro de Instrução de Aviação do Exército, campeão brasileiro de Kung Fu, palestrante e presidente no Centro de Voluntariado e embaixador Ikigai pelo Instituto Próspera. Muito bem-vindo, Rafael Takei. Valeu, meu querido, uma alegria imensa estar com vocês aqui para a gente conversar sobre propósito na vida, nas empresas e nos negócios. E o nosso tema de hoje será: qual é o seu porquê? Rafael, a gente fala muito sobre o propósito ligado à nossa vida pessoal. E na empresa, como que a gente aplica um propósito para a nossa empresa? A gente teve um café muito legal aqui nas lives, né, do CT, em que a gente falou sobre o Ikigai e uma perspectiva muito interessante de como ele funciona como uma ferramenta para você encontrar o seu propósito, né, pessoal, né, o seu propósito individual. E uma das perguntas que surgiu lá na nossa conversa foi: e aí nas empresas, como é que isso funciona? Bom, não há como uma empresa ser uma empresa realmente inspiradora, uma empresa que as pessoas acreditem em trabalhar, sem que ela tenha uma causa que una o propósito das outras pessoas. Hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre
sobre como funciona essa questão da empresa instituir um porquê poderoso, inspirador, que levam as pessoas, sejam elas clientes, sejam eles funcionários, a acreditarem muito mais do que no negócio, numa causa. E também as consequências que tem quando a empresa não tem esse recurso, quando a empresa não tem essa visão de qual é o seu porquê por trás de tudo que ela faz. Quando você descobriu o seu propósito, como foi? Tipo, foi um estalo? Agora eu sei o que eu quero. Foram, na verdade, a soma de várias experiências. Até que chega um momento em si que você dá coerência a todas essas experiências e fala, puxa, é isso. Então, a descoberta do exército, sair da informática para poder entrar no exército foi um estalo em que eu pude trabalhar por quase uma década aí treinando pessoas, formei mais de 1.000 soldados nesse período, né? Participei da formação deles e aí comecei a enxergar que aquilo fazia sentido para mim. Precisava estudar, porque eu era oficial temporário no exército, né? Para uma próxima carreira como civil. Falei, o que eu vou estudar? O que eu faço aqui no exército que faz sentido para mim? Aí eu fui vendo que tudo que eu fazia tinha ligação com gestão de pessoas. Era o recrutamento, a seleção, o treinamento, a avaliação, a continuidade deles. Falei, vou estudar isso para contribuir com isso nas empresas. De tudo que tem de gestão de pessoas, o que eu mais gosto era o treinamento que eu tinha aprendido lá no exército. Aí comecei a me dedicar e vi que abriu uma brecha para começar a ser professor universitário com uma porta de entrada no mercado civil. E aí, como professor universitário, fui vendo que quando me chamavam para palestras eu gostava muito disso. A gente vai construindo o nosso propósito passo a passo. Agora, vamos dizer assim, o meu day one, o momento da virada mesmo, aconteceu num dia em que o pessoal da comunicação da faculdade que eu trabalho me pediu para fazer uma palestra para motivar os funcionários da faculdade que não são professores, né? Porque tudo roda em torno dos professores, alunos, e aquele pessoal que é do administrativo, da faxina, de outras funções, se sente num segundo plano, né, desvalorizado. Só que eles falaram assim, ó, você vai fazer uma palestra para motivar essa galera, mas não usa a palavra motivação porque está muito batido. Como fazer uma palestra de finanças sem falar sobre dinheiro, né? Como é que eu faço esse negócio? Aí eu pesquisei loucamente até que eu cheguei no tema de propósito. Eu fui vendo vídeos, filmes, tentando lembrar e puxar, né, o fio da meada do que realmente motivava as pessoas de uma maneira sustentável, constante, e eu cheguei no conceito do propósito. E mais legal ainda é que conforme eu fui avançando nos meus estudos sobre esse assunto, eu fui encontrar uma filosofia, uma metodologia que tinha a ver com a terra dos meus ancestrais, com o Japão, que é o Ikigai. Ikigai, que é um conceito composto por Iki, que significa viver, e Gai, que significa razão. Então Ikigai, a sua razão de viver, a sua razão de existir, que se aplica não só para pessoas, mas também para organizações. Qual é a razão dessa organização existir? Qual é a razão das pessoas virem trabalhar nessa organização? E qual é a razão que eu devo escolher essa organização para eu ser cliente e não qualquer outra ou qualquer outro concorrente? Você tem essa razão clara? Se você não tem, você vai ter que entrar em algumas ferramentas de manipulação que vão te custar muito caro e nem sempre vão garantir um sucesso sustentável do seu negócio. Mergulhando no conhecimento. Saquei. Indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário para os nossos ouvintes. Tem um livro que é muito legal assim para quem quer entender a questão do propósito no contexto empresarial, que chama-se Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. E ele mostra um conceito chamado Golden Circle, que é o círculo dourado, em que ele fala compreender e construir a sua empresa e comunicar a sua empresa em 3 esferas, começando pelo porquê, indo na sequência para o como e pelo o quê. E quando as empresas não têm isso, claro, essa estrutura dessas 3 esferas muito claras, esse Golden Circle, elas vão normalmente recorrer a instrumentos de manipulação muito comuns no mercado, sendo o primeiro deles redução de preço, para conseguir vender para o cliente. Ah, não, eu faço um desconto. Você lembrar do Chaves ali, ou de qualquer desenho animado, em que um fala, eu vendo por 10, aí eu faço por 9, eu faço por 8, daqui a pouco eu te pago R$3 para você levar meu produto. Você começa a o que o pessoal chama de prostituir o mercado, e o quanto isso acontece quando a pessoa não consegue ter uma outra justificativa para você comprar comigo. Essa é uma manipulação, o preço. Outra manipulação muito comum são as promoções. Qual a diferença do preço e da promoção? É porque normalmente as promoções entram como eventos especiais, né? Então vai ter o Dia das Mães, vai ter o Natal, vai ter uma data específica, eu faço uma promoção. Uma vez que você começa a recorrer a promoções, logo a promoção começa a se tornar um requisito do cliente. E isso também não se sustenta, começa a ficar caro no longo prazo de se trabalhar questão de promoção. Todo mundo vai comprar um iogurte no mercado vendo quem está oferecendo 2 a mais, né? Exatamente, você matou a pau, Silvano. Isso vai funcionar para pasta de dente, vai funcionar para tanta coisa. E a gente, quando fica muito voltado nessa questão de promoção, a gente começa a fazer, por exemplo, atrasos de demanda. Vai chegar o Dia dos Pais, o Dia das Mães, eu vou esperar aquela promoção. Até Black Friday é outro exemplo, né? O pessoal deixa de fazer compras e
joga ali para frente. Então, entre essa questão da promoção, é um dos riscos de tentar manipular as pessoas com isso. Funciona? Funciona. Tem várias empresas que estão se construindo em cima disso. A questão que a gente está entrando aqui é o quanto esse modelo é sustentável e o quanto que ele é altamente rentável. Poxa, Takei, até agora você falou duas coisas que eu vejo muitas empresas que são renomadas, que existem, que funcionam, utilizando. Ok, agora eu te pergunto, aquelas empresas que realmente geram seguidores, muito mais do que clientes, você as vê utilizando? Você vê a Apple fazendo isso, você vê a Harley Davidson fazendo uma promoção do preço da moto dela, você não vê isso com empresas que as pessoas realmente são inspiradas por seguir, porque elas na verdade por trás disso têm uma causa. Elas Interessante mais do que... citar a Apple e não a Samsung primeiro, mas muito legal, gostei. Também tá um exemplo. Ela não deixa de beber desse conceito de querer começar a gerar um mercado com fidelidade, começar a ter um propósito por trás disso. O propósito seria tipo, eu queria ser a Apple, né? E agora a gente quer ser a Samsung porque pelo menos ela aguenta a bateria. Show de bola. Olha, tá carregando aí, funciona normal. Tá vendo essa defesa que o Christian acabou de fazer agora? É sobre exatamente isso que eu tô falando. Por que as pessoas topam, não necessariamente o melhor serviço, a melhor condição, que existe um porquê, uma causa por trás daquilo, é algo que inspira não só para empresas, mas inspira para organizações como um todo. Isso é utilizado, né, para causas sociais, isso é utilizado para você inspirar pessoas nas mais diversas vertentes. O livro, próprio Comece pelo Porquê, cita muito o caso do Martin Luther King, na sua causa dos direitos civis e do famoso discurso, né, I have a dream, a ideia de que ele trouxe um porquê inspirador que conseguiu dar forma e conseguiu unir várias iniciativas que estão acontecendo nos Estados Unidos ao mesmo tempo, se inspiraram em um porquê que ele conseguiu comunicar a uma multidão e que deu direção a todos por uma causa. Esses são alguns instrumentos de manipulação. Querem mais alguns outros que a gente usa quando a gente não tem um porquê muito claro que inspire as pessoas a seguirem a nossa empresa, a seguirem como funcionários ou como clientes? Exploração do medo. Exploração do medo? Como assim? Há pouco tempo atrás, um amigo meu que vendia seguros de vida, ele veio me procurar, ele está como representante, e falou: Takei, você agora acabou de ter um filho, já pensou no que vai acontecer se de repente acontecer um acidente com você e você não puder mais trabalhar? Cara, lógico que eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu estou no meio ali da fase da minha carreira profissional, muitos de nós não pararam para pensar nisso. Só que o que ele estava tentando acionar naquele exato momento? O meu medo. Cara, realmente eu preciso de um seguro para ontem. Como é que eu não tive um seguro até hoje? Né? Como é que eu estou andando por aí sem isso? E, de fato, no fim das contas eu racionalizei, acabei não comprando. Para ser sincero, essa ferramenta era uma manipulação imediata. Naquele momento, isso poderia ter me levado a um fechamento, mas por quanto tempo mais eu continuaria investindo nessa proposta de um seguro, quando eu parasse para analisar com mais tranquilidade, que eu poderia guardar eu mesmo esse dinheiro à parte, e isso renderia muito mais. Além do medo, as aspirações. As aspirações pessoais são um dos mecanismos mais famosos também, né? Como as aspirações? Por que as empresas usam atletas famosos? Por que as empresas usam atores famosos? Porque normalmente essas pessoas refletem um modelo de vida que outras pessoas gostariam de seguir. Então, dizer que tal pessoa usa isso é uma forma de manipular as nossas aspirações. Alguém com uma imagem bonita, com um tipo de carreira que eu gostaria. E aí, até que ponto se sustenta? É só a gente ver o caso do JBS, por exemplo, e você tinha lá pegaram a figura do Tony Ramos, por exemplo, para falar lá sobre a carne, né? Tinha aquele perfil do paizão, do tiozão lá que manja do negócio. E quando a companhia foi pelo barro, porque no fundo ela estava fazendo uma série de práticas... Papelão, né? Bater um papelão, literalmente. Você querer utilizar uma imagem de alguém para falar sobre o seu produto, se o seu produto efetivamente não existe algo realmente a ser defendido. Você pode escolher uma personalidade para defender o seu produto? Pode, desde que essa personalidade tenha a ver com o porquê do seu produto. E aí, Takei, eu acho que é muito legal o que você traz para nós, que é justamente a questão da autenticidade, de você ser honesto com o teu propósito, para que faça sentido e para que você de fato consiga engajar as pessoas contigo. Só para a gente fechar algumas ferramentas de manipulação, a gente entendeu como construir essa questão do propósito, fazê-lo funcionar nas empresas logo na sequência. Outra coisa interessante que as pessoas usam, e aí é muito comum, é a promessa de inovação. Você fala, poxa, mas aí, ó, você falou tanto de Apple, a Apple se consagrou em inovação. Será que ela se consagrou efetivamente em inovação? Será que necessariamente a ferramenta tecnológica era o grande diferencial? Ou era, no fundo, conseguir compreender de verdade o que os seus clientes efetivamente desejavam, precisavam antes mesmo que eles percebessem? E a tecnologia acabava sendo meio acessório. O como e o que é a tecnologia e o meio vieram depois do porquê. O grande porquê da Apple é servir a pessoas que querem
questionar o status quo. O Steve Jobs fez isso o tempo todo, fez isso através de computadores pessoais, né, os Macintosh, e na sequência ele sempre quer desafiar a forma como as coisas são feitas hoje. Então, eles não se interessam por 100% da população, não vão vender celulares para 100% da população, eles não trabalham no varejo, eles trabalham especificamente com uma parcela da população que é disruptiva, inovadora e que quer pensar diferente. Se você é uma das pessoas, você se identifica com a causa, e aí acaba seguindo. Existem outras que acabam comprando produto? Podem até comprar, mas o fato é que para quem ele conversa, para quem ele molda os seus produtos, para quem ele direciona as suas ideias, são as pessoas que querem desafiar a forma como as coisas são feitas. É isso que a companhia faz, é isso que quem trabalha... Silvano, você não quer desafiar a forma como as coisas são feitas? Eu sempre desafio. O problema é que eu preciso fazer isso durante um longo período, né? E aí a bateria da Apple não aguenta. Por isso que eu vou passar isso, entendeu? Porque esse contexto da bateria é uma coisa muito complicada, porque justamente isso acabou colocando o propósito em voga, né? Porque, pô, agora a gente descobre que os caras sistematicamente estavam matando a nossa bateria para poder vender um novo telefone. Isso arranhou a reputação, arranhou o propósito do negócio. Quando você vê essa série do Jordan, por exemplo, qual que é o propósito do cara? Meu propósito é ganhar o jogo. Qual jogo? Todos eles. Mas você vai fazer o que para isso? Eu vou responder em quadra sempre. Né? Ele se mostrou em vários momentos humanos, como todos nós somos, mas ele se automotivava a um nível que fez com que ele seja o maior jogador da história de um dos esportes mais competitivos da história do mundo. Para a gente entender um pouquinho do que gera a questão da fidelidade efetiva dos seguidores, o livro ele cita, por exemplo, o caso da Southwest Airlines, uma companhia americana. Quando aconteceram os atentados, né, de 11 de setembro, e, enfim, rolou uma crise gigante no mercado de aviação e assim por diante, haviam clientes que, enquanto a companhia estava passando por uma fase financeira complicada, clientes que mandavam cheques para a companhia. Não estavam comprando produto, mandavam cheques e diziam, eu acredito nessa companhia, eu acredito tanto que eu quero que vocês funcionem, eu estou fazendo uma doação para a companhia poder seguir em frente porque eu gosto da forma como vocês nos tratam. Vocês sempre me fizeram voar de uma forma que eu me sentia bem tratado, digno, eu estou fazendo aqui a remessa dos meus cheques. Não foi um, não foi dois, é um caso que se tornou até popular. Por que as pessoas fazem isso? É uma crença muito grande. Então, assim, ok, legal, saquei. Se eu não tiver isso, eu vou ter que apelar para essa manipulação que você disse até agora, tá aqui. Agora, como é que eu faço para construir esse porquê que seja tão autêntico e tão poderoso? Aí que vem um ponto interessante. Isso tem muito a ver com o fundador, o CEO da empresa, né? A pessoa que trouxe o negócio à tona. Qual foi o motivo dele fazer isso? O lucro, ele é extremamente necessário para que o negócio funcione. Ele é parte fundamental da engrenagem. Agora, é muito interessante ver que boa parte dessas companhias, elas tinham nos seus CEOs, os seus fundadores, uma pessoa que tinha uma causa, um propósito muito, muito forte dentro delas. Às vezes não necessariamente expresso em palavras, mas tudo que ela fazia condizia e era coerente e era consistente com esse propósito. Quando essa pessoa consegue trazer isso para a sua companhia e comunicar isso para os seus funcionários, isso fortalece muito a crença dos funcionários naquilo que a empresa faz e, consequentemente, como os funcionários tratam os seus clientes na sequência. O livro ele fala sobre uma coisa bem interessante, que é comece pelo seu porquê, mas saiba o como. E esse é um ponto interessante. Uma vez que você define muito claro o porquê a sua empresa existe e por qual que é a causa que ela defende, é muito importante ter pessoas como na sequência. São pessoas como. São pessoas que vão pegar essa coisa inspiradora e transformar em um processo, transformar em um método, algo que traga consistência para você entregar aquilo que você prometeu. São os executivos, né, Takei? Perfeitamente, são os executivos. Que é uma empresa, está aqui do meu lado, né? Eu moro em São José dos Campos e exatamente do lado da empresa Johnson. E o que tem de interessante? Ao visitar a Johnson certa vez, eu vi que eles têm um credo, um manifesto de que quem trabalha na Johnson precisa acreditar. E ela já falava sobre aspectos de sustentabilidade lá em 1950, quando isso não era moda. Já mostravam um negócio ser sustentável, muito além da questão ambiental, mas como fazer o negócio sustentar ao longo do tempo. E a gente vê a potência que ela é no ramo cosmético, no ramo farmacêutico, justamente porque quem trabalha ali tem uma identificação gigantesca com essa causa. Momento Passo do Gigante. Takei, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão, aquele momento da tua vida pessoal ou empresarial que você teve que enfrentar os seus medos e dar um passo do gigante. Passo do Gigante, do Rafael Takei.
final da minha adolescência, o momento que eu conheci o Silvano, a gente trabalhando com informática. Ele já não estava mais na empresa que eu trabalhava. Eu já tinha trabalhado e me dedicado muito e conseguido um espaço muito legal na informática. Eu estava ganhando uma bela grana, mas trabalhando profundamente infeliz e insatisfeito. Eu ainda nem tinha 18 anos de idade e eu me via acordando, né, de manhã e tocando o despertador 1 milhão de vezes para conseguir levantar e ir trabalhar. Chegando no trabalho às 8, sonhando com as 5 da tarde, na segunda sonhando com a sexta e chorando no domingo com a música do Fantástico. Acho que muita gente se identifica com esse cenário que eu acabei de escrever aqui agora. E eu parei para me perguntar naquele momento se aquilo era a vida, se realmente eu tinha me preparado para ser mais uma pessoa que vai sofrer o seu emprego, sua vida, seu trabalho em busca de um ganha-pão. E eu achava que aquilo não era justo com quem estava me empregando, não era correto porque podia ter alguém lá que queria exatamente aquilo que eu não tinha, e eu me sentia ingrato de certa forma também, de estar ganhando tanta grana e não estar feliz com aquilo que eu fazia, não estar entregando o meu máximo. Eu precisava encontrar uma saída. Como estava me aproximando dos meus 18 anos, chegou a época no Brasil de fazer o alistamento militar. E aí foi o meu passo do gigante. Eu, no primeiro momento, eu não queria. Eu estava lá com um trabalho, mas que eu estivesse insatisfeito, eu pensava, enfim, eu com muitos queria a dispensa no primeiro momento. Mas durante o processo de seleção, eu já pisando ali no CPUR e tudo mais, por ser um jovem que estava fazendo faculdade, eu vi uma placa escrito ex-alunos eméritos. Eu falei, puxa, ex-alunos eméritos, né? Destaques ali que passaram por essa escola centenária. Tá aí. Isso pode ser uma coisa legal. Eu gostaria de ter meu nome numa placa dessa. Gostaria de ser um ex-aluno emérito. Eu quero entrar nessa jossa e quero ser um cara que faz diferença nesse lugar. Eu me inspirei por essa visão, me dediquei para conseguir ser um dos 140 escolhidos, como eu comentei com vocês aqui, entre os 5.000 candidatos que estavam concorrendo. E depois disso, gente, passei por várias provações. Aprovação física, o Silvano lembra de mim, eu estava gordinho na época da informática, já sedentário. E tive que correr atrás de fazer todo meu teste de aptidão intelectual, passar em provas, concorrendo com uma galera com intelecto incrível, ali tinha alunos de USP, FGV, e principalmente a parte militar. E o resultado foi que eu consegui ser o primeiro colocado dessa turma. Naquele momento, aquele foi um passo do gigante, que eu vi que com dedicação, com disciplina, e principalmente inspirado por uma coisa que você realmente acredita, que vai dar força para essa disciplina e para essa dedicação, a gente consegue absolutamente tudo que a gente deseja na nossa vida. Mergulhando de cabeça. Takei, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby. No que o Rafael Takei mergulha de cabeça? Surf se tornou para mim uma das coisas que transformou também a minha vida. Comecei a passar algumas dificuldades também depois que eu me tornei oficial, as crises da liderança e assim por diante. Eu estava num ano muito difícil da minha vida quando um amigo me apresentou o surf. E essa é uma coisa que eu mergulho de cabeça fazendo, porque o surf me trouxe uma lição muito legal. Me ensinou os ciclos da vida. O que é o surf, né? Você passa alguns segundos curtindo uma onda e passa vários e vários minutos remando e lutando contra as ondas que estão te empurrando para a areia. Então você rema para conseguir chegar no fundo. Quando você chega, você tem que caçar aquela onda, disputar com um monte de gente para ter alguns segundos em que você curte a plenitude na sua vida. E eu parei para ver que isso também se aplica no nosso dia a dia e que a gente tem que saber curtir esses momentos de plenitude. Se a vida vai ter os momentos de onda na cabeça, de ficar apanhando para conseguir chegar no fundo, a gente tem que ter muito claro ali na frente que a gente vai conseguir surfar. E quando a gente está surfando, a gente curtir plenamente aquele momento para que ele nos motive à próxima remada. É esse ciclo que acompanha a vida, são esses altos e baixos. Essa é a real. Não existe uma vida de plena e completa felicidade eterna e nem de tristeza que não tenha fim. É importante que a gente enxergue esse ciclo, consiga reconhecer o momento que nós estamos, e o surf sempre me traz esse lembrete, por isso eu amo muito e mergulho de cabeça nessa prática. Takei, muito legal essa mensagem que você traz para nós, os exemplos de manipulação e esses casos, tanto da Apple quanto da Harley, são inspiradores, mas, cara, como que a gente aplica isso na nossa empresa? Como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Quais as dicas que você pode dar para a gente aplicar isso
dentro da nossa empresa. Vamos trazer para nossa realidade, né? Que se a gente fica olhando para o Walt Disney, galera que está num nível, você fala, pô, os caras já são gigantes. E outras pessoas também podem se sentir oprimidas por essa nossa conversa e falar, tá aqui, já comecei o negócio, já tá aqui, ó, tá rolando, as pessoas estão trabalhando. Eu nunca parei de pensar por que eu comecei. Eu comecei porque, enfim, era o que eu fazia, já tinha uma experiência profissional nessa área, aí resolvi abrir meu negócio e fui trazendo gente. E eu nunca parei de pensar o porquê eu faço isso. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui para que você consiga traçar um paralelo, você que está ouvindo a gente, do como você pode enxergar o seu negócio sob essa perspectiva. Eu vou trazer um exemplo, né, que eu até comentei sobre isso no café que a gente fez sobre propósito, de um amigo meu aqui de Pindamonhangaba, uma pequena cidade do interior de São Paulo, que ele tem uma concessionária. E o que tem de especial? Ela é uma concessionária com uma premiação chamada Golden Pin, que coloca essa concessionária dentre as melhores concessionárias do mundo que vendem carros Volkswagen. Uma pequena concessionária de Pinda. Esse prêmio não é dado por volume de vendas ou só por uma questão de... É uma série de fatores para você conseguir alcançar essa premiação. Como é que esse cara conseguiu isso? E aí, o interessante é que quando você vai perguntar para ele o que ele faz, ele não vende carros. Ele não fala o que ele faz. O que eu faço é vender carros. Ele também não fala o como. Meu atendimento é diferenciado, meu isso e aquilo. Ele entra muito na questão do porquê ele faz. Ele fala, tá aqui a gente dá mobilidade para o propósito das pessoas. Eu entendo que as pessoas, para conseguirem fazer aquilo que elas vieram fazer nesse mundo, elas precisam ter alguma forma de se transportar de um lugar para o outro. O que a gente faz aqui é agilizar, facilitar esses transportes. Hoje a gente vende carros, mas a gente já também esteve no mercado de locação de veículos. Eles podem entrar em diversos mercados quando a gente enxerga que o porquê deles é dar mobilidade para as pessoas, né? Agora com os aplicativos de transporte eles podem entrar nessa vertente porque eles têm um porquê. E aí o como e o que eles fazem isso são plenamente mutáveis, né? Naquilo que eles fazem também. Eu tenho outro amigo que é dono de uma imobiliária, né? O Jeremias Rodrigues. Ele é um cara que veio do Nordeste, naquelas histórias, né, de superação que são bonitas de serem contadas, mas fica para um outro momento. E ele conseguiu ser dono de uma das maiores imobiliárias aqui da nossa região de Taubaté e Pindamonhangaba, né, no Vale do Paraíba. E é bem interessante, né, você enxergar o porquê dele nesse caso, porque o cara, o nome da empresa dele é Jeremias Rodrigues Negócios de Alto Padrão. Ele já vende coisas para gente milionária, já está nesse meio. E ele, num dado momento, o negócio caminhando sozinho, ele resolveu iniciar um curso chamado Magna Cursos, né, que era o quê? Ele viu que tinha uma série de empresários que passavam por dificuldades que ele como empresário também passava. O fato de conseguir dormir pouco, o fato de ter pouco tempo para a família, a loucura, a pressão, a dificuldade de lidar com funcionários. Ele viu que existia uma série de dores que o empresário passa e que ele tinha conseguido superar de certa forma e que ele podia compartilhar isso com os demais e aprender com os demais também. E ele criou esse Magna Cursos, depois ele também criou um desdobramento para isso, que é navegando do CPF para o CNPJ, uma conversa para empreendedores. Porque no fundo o porquê dele não era só vender imóveis, o porquê dele era facilitar que as pessoas acreditassem no seu sonho e fizessem seu sonho se tornar realidade, né? Isso era o que movia ele no final das contas, seja um empresário ou seja uma pessoa que queria finalmente adquirir um imóvel de alto padrão, tendo vindo de uma origem mais simples como a dele. Então, o convite que eu faço para você, empresário, para você que está refletindo sobre isso, né, no contexto empresarial, de como construir o porquê da sua empresa, olha o que você faz, ok. Aí você começa a notar, ok, você faz isso e por que você faz isso? Quem ganha com isso? E o que te motiva a fazer isso e não outra coisa na Terra? Existiam outros negócios que você podia se dedicar. Por que esse em especial chamou a atenção? Como é que esse negócio está ajudando a te manifestar coisas que são da sua identidade, o seu papel no mundo? Quando a gente usa o Ikigai, a gente tem uma das esferas do propósito, né, do Ikigai é a sua causa, que é responder, eu sirvo para 3 pontos. Ao que eu desejo servir, no fim das contas, com isso que eu estou fazendo? Porque o que e o como eu faço isso pode e vai mudar ao longo da história. Esse meu amigo que tem uma concessionária que eu citei como exemplo aqui, existem várias pesquisas mostrando que os jovens estão cada vez menos querendo adquirir carros, ainda mais com o fenômeno de Uber e outras plataformas de aplicativos. Se ele se basear exclusivamente em vender carros, logo na previsão dele, inclusive, daqui a 10 anos, ele está fora do mercado. Agora, se ele tem a visão da mobilidade, para onde as pessoas estiverem se movendo, ele tem como mudar o como e o que ele faz. Essa é a investigação que a gente precisa fazer. O que está por trás daquilo que você faz que permite que você tenha essa flexibilidade. Por que você escolhe esse negócio e nenhum outro? E por que as pessoas vão escolher estar com você e não com outras pessoas daí em diante? Quem quer achar o Takei faz como? Redes sociais, Rafael Takei, Takei. Na rede social que você preferir, eu tô lá. Tô no Instagram, tô no YouTube, tô no
Facebook, onde você quiser. Se você quiser conhecer o meu trabalho como palestrante, você entra no site da minha empresa, Moai, M-O-A-I, Ikigai, I-K-I-G-A-I, moaiikigai.com.br/palestras, ou escreve Rafael Takei Palestras também, que você vai achar bem fácil o meu trabalho. Vai ser uma honra fazer um treinamento, ou até atendê-lo como empresário, atender aos seus líderes também, que de repente não estão conseguindo enxergar a direção do teu negócio, ou inspirar as pessoas na direção do seu negócio. Estou aí disponível para ajudar nesse processo. É o meu propósito, ajudar você a enxergar o seu propósito, expressá-lo e vivê-lo plenamente. E Takei, só tenho a te agradecer por estar compartilhando conosco toda essa experiência e fazendo com que a gente de fato repense tanto para a nossa vida quanto para as nossas empresas a questão do propósito. Foi muito legal. Galera, muito obrigado pela sua audiência aqui no nosso podcast. Estamos juntos semanalmente dentro do programa Fala, galera!